Eu disse ao meu marido que considero gritar como algo abusivo, e deixei isso bem claro. Porém, ele diz que estou exagerando e o sabotando, já que ele não consegue ficar sem gritar e que eu deveria terminar o relacionamento se eu me sinto assim. Sou casada com um homem inteligente, sexy, espirituoso e maravilhoso, 34 anos, há 5 anos. Namoramos por 6 anos antes disso e o conheço como amigo há 5 anos antes disso. Ele faz parte da minha vida há tanto tempo que é difícil lembrar como era minha vida antes de ele estar nela de alguma forma. Eu o amo profundamente e amo a vida que construímos juntos. Ele não lida bem com frustração, raiva ou inseguranças. Ele tem muitos problemas de confiança, apesar do fato de que eu não fiz nada para merecer desconfiança, algo que ele reconhece. Os problemas de confiança dele vêm de traumas reais da infância e ele frequentemente presume as piores intenções. Às vezes ele vê algo pequeno e o cérebro dele tira conclusões como piores, por exemplo, a esposa não guardou a louça. Mesmo eu nunca tendo pedido isso e havendo muitas vezes em que eu não guardo a louça. Portanto, ela não me respeita ou não prioriza nosso relacionamento. Com frequência em discussões, os sentimentos dele têm precedência sobre os meus. Eu faço o meu melhor para ouvir os sentimentos dele, reconhecê-los e ter empatia, mas no calor do momento, muito frequentemente, meus próprios sentimentos se tornam coisas para ele reagir, em vez de ouvir, e assim a discussão sobre os sentimentos dele continua enquanto os meus nunca são abordados. Estamos em terapia de casal há anos. No início era mais algo de manutenção, mas no último ano se tornou criticamente necessário. Meu marido afundou em uma depressão muito profunda na primavera passada, e o verão passado foi honestamente bastante infernal para nós dois. Ele encontrava falhas nas menores ofensas. Como? Ela me fez uma pergunta pelo IM, mas a confirmação de leitura, então claramente ela não se importou com a minha resposta e não se importa comigo. Quando na verdade eu tinha visto a mensagem. E não marcou como lida porque eu só tinha olhado pela notificação do celular, e então ele parava de falar comigo por vários dias seguidos. Exceto por questões práticas da casa via IM, ele enviava mensagens passivo-agressivas e manipuladoras enquanto eu estava fora para me fazer voltar para casa. Embora ele não tenha a intenção de que sejam manipuladoras, elas definitivamente se encaixam na definição por qualquer padrão razoável. Se as coisas ficam muito extremas, ele pode gritar na minha cara ou derrubar algo. Em anos anteriores, ele já socou a parede ou me empurrou levemente para fora do caminho em uma discussão para conseguir passar. Eu dei muito apoio emocional a ele e muitas vezes financeiro quando ele deixava. Se ele está estressado, tento fazer algum trabalho doméstico para tirar algo do prato dele ou ofereço pegar comida que ele gosta. Ou ficamos abraçados assistindo algo que ele gosta e que eu não ligo muito. Eu o seguro enquanto ele chora. Eu assumo a sobrecarga. E eu não guardo ressentimento por isso. É isso que parceiros fazem. Mas nos últimos meses eu também tenho passado por uma depressão própria. Eu não ataco, mas às vezes fico muito triste e preciso desesperadamente de apoio. E parece que quando ele consegue oferecer apoio, isso com muita frequência volta para me assombrar depois. Por exemplo, eu me sentindo triste, ele oferecendo pegar minha pizza favorita e eu aceitando. Apenas para ele me mandar mensagens sobre como isso é estressante e frustrante porque a pizza não ficou pronta a tempo e os outros clientes estão sendo idiotas. E quando ele chega em casa, ele está exausto e não consegue ficar perto de ninguém por um tempo. Mais recentemente eu estava tendo um dia muito ruim e ele esteve lá por mim, me segurou enquanto eu chorava, fez tarefas domésticas, conversou comigo sobre algumas coisas. E naquela noite eu estava começando a me sentir um pouco mais estável e do nada, ele me atingiu com alguns comentários passivo-agressivos e começou a falar sobre como as necessidades dele, que ele não tinha comunicado para mim, não tinham sido atendidas o dia todo e sobre como eu não atendo às necessidades dele de outras formas e como eu priorizo todo mundo na minha vida, menos ele. E eu fiquei atonita e devastada porque eu priorizo ele, provavelmente mais do que priorizo a mim mesma, o que estou tentando mudar, já que isso não é saudável. Eu penso no que ele quer ou precisa, ou no que ele pode pensar praticamente o tempo todo. Mas também foi mais um exemplo de como eu não posso realmente me apoiar nele. Eu não posso confiar que ele será capaz de me apoiar emocionalmente, mesmo quando ele diz que pode. Mais tarde naquela mesma noite, nosso porão alagou e ele encontrou primeiro. Tudo que eu vi foram portas batendo e gritos. Então eu desci para verificar e quando perguntei o que estava acontecendo, ele gritou comigo basicamente na minha cara. Que porcaria você acha que é? Eu sou péssima com limites. Muito péssima. Estou sempre com medo de que as pessoas fiquem com raiva de mim ou me abandonem quando eu estabeleço limites, e tenho muitos exemplos reais para sustentar esse medo, então não é exatamente infundado. Durante o verão, na terapia, estabeleci alguns limites explícitos sobre coisas que não eram aceitáveis em discussões. Coisas como gritar, jogar coisas, comentários passivo-agressivos, etc. Desde que estabeleci esses limites, tentei deixar claro quando eles eram ultrapassados, dizendo ai, ou isso não foi algo ok de se dizer, ou eu preciso sair do cômodo até podermos discutir isso com calma. Cada centímetro de limites aplicados tem sido doloroso e muito difícil, mas estou tentando. Mas o grito, e especialmente logo depois de um dia em que ele me apoiou e depois explodiu comigo sem aviso, foi uma coisa a mais do que eu podia suportar. Estamos em crise agora porque, entre outras coisas, estabeleci um limite firme em relação aos gritos. Isso não pode acontecer nunca mais. Simplesmente não pode. Algumas pessoas na minha vida que já estiveram em relacionamentos abusivos apontaram que gritar na cara de alguém é abusivo e violento, mesmo que não seja violência física. Mas quando falo com meu marido sobre isso, ele sente que estabelecer esse limite é prepará-lo e ao nosso relacionamento para o fracasso. Ele não sente que consegue garantir que não fará isso de novo e que se isso é realmente um limite rígido para mim, então deveríamos encerrar nosso relacionamento. Ele sabe que a forma como tem me tratado não é ok.
Ele sente remorso por me tratar dessa forma. Eu sei que não sou perfeita e que tenho trabalho a fazer também. Entre outras coisas, estabelecer e aplicar limites e me desfazer da forma de pretzel em que me tornei para acomodar as necessidades e desejos do meu marido. E nessa lista de problemas, não mencionei todas as coisas boas. Como em qualquer post desse tipo, há coisas positivas incríveis no nosso relacionamento também. Compartilhamos valores políticos e pessoais. Jogamos videogame juntos, viajamos juntos, nos divertimos juntos e nos importamos profundamente um com o outro. Ele pode ser tão gentil e adorável. Ele é apaixonado por fazer o bem e ajudar outras pessoas. É razoável eu ter esse limite rígido? Obviamente, com ou sem esse limite específico, estamos realmente lutando agora e podemos ou não conseguir fazer isso dar certo. Fico pensando que se o limite fosse você nunca pode me bater de novo, em vez de você nunca pode gritar na minha cara de novo, ninguém acharia isso um limite irrazoável. Mesmo que a agressão física tivesse acontecido raramente, assim como os gritos aconteceram. Para mim, parece que se alguém não consegue garantir que vai conseguir controlar a própria raiva a ponto de não gritar na cara de alguém, terapia de controle da raiva pode ser necessária. E não digo isso de forma leviana. Ele aparentemente descobriu recentemente que também tem pressão alta, então isso parece ser uma possível questão de saúde também. Eu trouxe isso como uma opção e não obtive resposta. Eu não quero que meu casamento acabe. Eu não fiz esses votos levianamente. A ideia de romper esse relacionamento parece que estou sendo rasgada ao meio, mas eu não posso continuar com as coisas do jeito que estão. Eu não posso. E parece que ele está dizendo que as coisas não vão mudar rapidamente, que ele quer mudar, mas que vai ser uma jornada. Eu não sei o que fazer. Comentários mais relevantes. Vocês já estão em terapia. O que o terapeuta diz sobre tudo isso? Eles acham que seus limites de não ser abusada verbalmente são razoáveis? Eles são. Além disso, ele já socou paredes, o que é um enorme sinal de alerta. Você menciona o trauma da infância dele. O que ele está fazendo para lidar com isso? Você menciona depressão. Há um diagnóstico? Qual é o plano de tratamento dele? Ele toma medicação? Ele tem um terapeuta ou outro profissional de saúde mental que ele vê fora da terapia de casal? Você não pode se incendiar para mantê-lo aquecido. Acho que você sabe a resposta. Quero te apresentar ao Google. Falácia do custo afundado. Resposta da autora. Ele também está em terapia individual. As coisas melhoraram muito por alguns meses quando ele começou a tomar medicação para a depressão pela primeira vez, por volta de setembro, acho. Mas então nos mudamos e o estresse da mudança, mais o transtorno afetivo sazonal e os traumas em torno dos feriados, fizeram as coisas piorarem para ele de novo. O que fez as coisas piorarem para nós de novo. Quando ele não está deprimido ou extremamente estressado, ele consegue lidar com conflitos de maneira madura e saudável. Mas isso não é suficiente, porque sempre vai haver coisas estressantes e difíceis. Comentador 2, seu limite rígido é razoável. Ele grita e soca paredes no trabalho? Estou supondo que não. Se ele consegue se controlar no trabalho, não há razão para não conseguir se controlar em casa. Resposta da autora, ele não faz isso, mas tem dificuldade em esconder as emoções, mesmo no trabalho ou perto de outras pessoas. Se ele está frustrado ou impaciente, todo mundo percebe pelo tom ou pela forma rápida e cortante de falar. Resposta da autora para outro comentarista, nós não trabalhamos juntos para estabelecer esse limite. Não, eu disse isso por conta própria. É difícil dizer o que nosso terapeuta acha que é um limite razoável. Dito isso, ele disse algumas vezes que quer parar, mas que não consegue simplesmente parar e que vai levar tempo. E nosso terapeuta discordou e disse que ele pode simplesmente parar, como alguém que já esteve na mesma posição que ele antes. E então ele pergunta, ok, mas ninguém vai me dizer como simplesmente parar. E isso parece ser o ponto de bloqueio. Ele não sente que sabe como. E os conselhos que o terapeuta dele, o nosso terapeuta e outras pessoas estão dando não parecem suficientes ou que vão ajudar. E quanto à questão de se isso é um limite rígido para mim, eu sinto que precisa ser. Como eu disse, sou péssima em estabelecer limites porque não tenho um bom senso do que é um limite razoável de se estabelecer e me preocupo que estabelecer limites fará com que as pessoas me deixem. Então uma parte de mim quer dizer não, que não é um limite rígido. Mas eu também lembro de como me senti na noite em que ele gritou comigo e eu estava acabada. Eu me senti tão acabada e sinto que já estamos em um terreno tão instável que não sei. O limite pode não ser algo que eu esteja estabelecendo, mas algo que eu esteja reconhecendo como verdade, porque eu não sei se conseguiríamos sequer sobreviver a ele gritando comigo de novo. Sinto que minha confiança nele e no nosso relacionamento está muito danificada agora, mas eu não quero que meu casamento acabe. Eu realmente, de verdade, não quero. Comentador 3. Isso não soa como um homem inteligente, sexy, espirituoso e maravilhoso para mim. Resposta da autora. Quero dizer, todas as coisas que escrevi no meu post são verdadeiras. Também é verdade que ele tem muitas qualidades positivas e incríveis. As pessoas não são totalmente boas ou totalmente ruins. Eu não passei parágrafos falando sobre como ele trabalhou em tempo integral enquanto estudava em tempo integral e tirou ótimas notas. Não contei como ele se mudou para o outro lado do país para ficar comigo, o que é algo enormemente assustador e difícil de fazer. Não contei sobre todas as noites que passamos rindo e conversando até muito tarde e passamos a manhã seguinte cansados, mas sentindo que valeu a pena. Ou como ele tem um talento incrível para criar letras de paródia de músicas na hora e como cantamos juntos. Como quando estou triste ele faz piadas ridículas para me animar e isso funciona totalmente. Como eu o vi crescer e mudar como pessoa das formas mais incríveis e como ele me ajudou a crescer também. Não contei nada disso, e tudo isso também é verdade. Eu entendo que alguém pode ser todas essas coisas incríveis e ainda assim não ser um bom parceiro ou estar me tratando mal, mas isso não anula as coisas boas também. Resposta
Resposta da autora para outro comentarista. Meu marido e eu somos, na verdade, poliamorosos. Eu só não mencionei porque não é relevante para os problemas que estamos tendo e eu temia que isso influenciasse os conselhos que eu receberia. Comentador 4. Como ele trata as outras parceiras dele? Resposta da autora. Ele não está vendo ninguém seriamente no momento. Ele teve uma namorada muito séria por um tempo, que eu adorava, e eles terminaram porque ela tentou estabelecer alguns limites para si mesma e como resultado, ele sentiu que ela não podia apoiá-lo da forma que ele precisava naquele momento. Eles ainda são amigos, embora eu garanta que ela nunca viu o pior dele. Mas isso pode ser pelo menos em parte porque eles não moravam juntos. Resposta da autora para outro comentarista. Eu tenho muitos defeitos, como todo mundo. Tenho certeza de que meu marido poderia te dar uma lista enorme de coisas que ele gostaria que eu fizesse de forma diferente. Limpar mais, por exemplo. Priorizar menos outras pessoas além dele. Tomar mais iniciativa para planejar encontros fora de casa. Eu fico feliz em ficar abraçada no sofá assistindo a um filme, mas ele gosta muito de sair para restaurantes e coisas do tipo. Faço o meu melhor para ser autoconsciente, mas tenho certeza de que há defeitos meus que eu nem saberia identificar também. Ah, e mais sexo. Ele definitivamente gostaria de mais sexo e mais do tipo de sexo que ele quer. Dito isso, tendo discutido tudo isso com meu marido em algum momento ou outro e ouvido as respostas dele, os pedidos dele e coisas assim na terapia, posso dizer que ele concordaria com a precisão geral do meu relato. A perspectiva dele sobre os eventos ou sobre o que é aceitável pode diferir em alguns pontos, já que somos, afinal, pessoas diferentes. Atualização 1 mês e 2 semanas depois. Então a primeira coisa que quero fazer antes de dar minha atualização é agradecer a todos vocês por terem comentado. Pode ser muito difícil para mim ter confiança na minha própria percepção do mundo e da realidade, e conseguir a opinião de completos estranhos foi enormemente útil. Eu mantive firme o limite que estabeleci. Além disso, disse a ele que o que eu precisava dele era, primeiro, que ele fizesse terapia de controle da raiva ou algum outro tipo de intervenção imediata. Segundo, que ele encontrasse uma forma de ser um parceiro solidário para mim quando eu estivesse tendo um momento difícil, e que isso não se transformasse em algo totalmente sobre as necessidades dele. E terceiro, que ele não apenas tolerasse, mas ativamente incentivasse que eu estabelecesse limites, pelo menos no curto prazo. Eu disse a ele que essencialmente minha confiança na capacidade dele de respeitar meus limites estava quebrada e que reconstruir essa confiança exigiria muito trabalho, incluindo ele apoiar e incentivar limites mesmo que não gostasse deles ou achasse que fossem correções excessivas. O que ele estava dizendo que esse limite rígido de não gritar era, depois de muita ida e volta dele, essencialmente dizendo que não sabia o que eu queria dele. Apesar de eu ter articulado tudo isso várias vezes, enquanto alternativamente e continuamente rebatia muitas partes do que eu estava pedindo, e nesse meio tempo, continuava ocasionalmente a ficar chateado e enviar mensagens manipuladoras e passivo-agressivas e não respeitar os limites que eu estava estabelecendo no momento. Eu disse a ele que algo drástico precisava mudar. Pedi uma separação, mas disse que queria continuar trabalhando no nosso relacionamento e sair juntos durante a separação. Eu senti que a separação poderia ser a única forma de ele e eu termos alguma chance de salvar nosso relacionamento, porque morar juntos estava causando danos contínuos que seriam difíceis de reparar. Ele disse que precisava de um tempo para pensar. Uma semana depois, ele voltou à terapia comigo e me disse que não queria mais ser casado nem estar em um relacionamento comigo de forma alguma. Isso foi devastador por si só. No início fomos gentis um com o outro, até tivemos algumas noites de sair juntos e lamentar nossa dor compartilhada. Ele pediu 3 meses para organizar as finanças antes de se mudar e eu concordei. Mas então, numa noite no fim de semana passado, ele provocou uma briga comigo e novamente começou a enviar mensagens manipuladoras e passivo-agressivas. Achei que ele pudesse estar bêbado, então mandei mensagem de manhã, mas ele dobrou a aposta e disse coisas ainda piores. Fiquei fora o máximo possível pelo resto do fim de semana, mas na segunda-feira de manhã ele estava andando pela casa com passos pesados se preparando para o trabalho, gritando com o gato, batendo portas e eu estava escondida na cama, me encolhendo a cada barulho. Acabei tirando um dia de licença médica porque eu estava um caco naquele dia. Enviei uma mensagem para ele dizendo que ele estava se comportando de forma emocionalmente abusiva e que eu não me sentia segura na casa com ele e que precisávamos revisar nosso cronograma para ele se mudar. Também disse que eu tinha ficado aterrorizada em dizer isso, que eu estava tremendo só de enviar a mensagem. Ele minimizou o comportamento dele, agiu com incredulidade e perguntou para quando. Eu disse final de abril. Ele surtou e disse que precisava até julho. Então ele fez um 180 completo. Disse que um amigo emprestaria o dinheiro e que ele sairia no início de abril. Ele passou a semana inteira empacotando e visitando apartamentos, e agora está se mudando neste domingo, o que é um certo alívio. Mas também é um movimento de efeito elástico tão forte que tenho certeza de que é ele tentando retomar o controle da situação. E tenho certeza de que a história dele para todo mundo é que eu não me importo com a dor dele e estou expulsando ele antes do tempo. Isso basicamente nos traz até agora. Tenho aceitado lentamente o fato de que estive em um relacionamento emocionalmente abusivo por anos. Às vezes me sinto horrivelmente culpada, como se eu não tivesse feito o suficiente para tentar salvar as coisas. Ou como se eu estivesse fazendo um grande drama por nada e agora estivesse jogando minha vida fora. Tive uma sessão individual realmente maravilhosa e validante com nossa terapeuta de casal, que me assegurou que minha percepção da situação está correta e que não fui eu quem fez isso conosco. Às vezes estou incrivelmente de coração partido e sozinha.
Às vezes estou com raiva porque ele não se importou o suficiente para tentar trabalhar nisso, mas acho que no fim das contas, esse término é provavelmente o melhor, por mais terrível que isso pareça. Novamente quero agradecer muito a todos aqui que responderam ao meu post original. Alguns conselhos e comentários foram muito difíceis de ler, mas eram muito importantes de serem lidos. Foi muito útil saber que eu tinha um monte de estranhos da internet me apoiando de alguma forma. Acho que a minimização do meu ex me fez sentir muito insegura sobre como estou percebendo a situação, potencialmente até gaslighting, embora provavelmente não intencional. Então ter pessoas que confirmaram que o que estava acontecendo não era ok foi vital. Tenho a sorte de ter um bom sistema de apoio local também. Então, por mais horrível que tudo isso seja, talvez eu consiga passar por isso bem. Comentários mais relevantes. Isso tudo parece tão excruciante. Imagino que depois que ele se mudar você vai sentir um peso enorme sendo tirado de cima. Eu me pergunto, você já ouviu tratar alguém da forma como ele tratou você? Eu me pergunto, você já ouviu tratar alguém da forma como ele tratou você? Quero dizer, sim e não. Ninguém no mesmo grau ou extensão, mas alguns dos padrões são familiares na forma como ele trata outras pessoas. Como a tendência dele de cortar pessoas antes que elas tenham a chance de rejeitá-lo, ou a incapacidade dele de presumir boas intenções dos outros. E sim, excruciante é uma boa palavra para isso. Comentador, acho que ele vai acabar rastejando de volta quando o mundo lá fora não tolerar o abuso dele. Seja forte, autora. Resposta da autora, normalmente eu não sou alguém que volta com esse, e dado como isso está terminando e o que eu sei agora sobre o quão tóxico ele foi, isso parece muito menos provável do que em todos os meus relacionamentos anteriores. Comentador 2, certifique-se de que ele realmente se mude no domingo. Contrate carregadores se necessário. Certifique-se de não permanecer amiga dele depois que ele sair. Isso vai te ajudar a voltar a ser você mesma depois de alguns meses ou anos. Quando você tiver se curado emocionalmente, talvez fosse ok. Mas isso não deveria ser um objetivo e não é algo que você deva a ele. Resposta da autora, felizmente ele já assinou um contrato de aluguel e contratou carregadores para o dia 1º. Ele parece bastante determinado a sair o mais rápido possível agora que isso está em andamento. Comentador 3, não acredite nele. Prepare-se para o pior. Resposta da autora, ele pega as chaves hoje e acho que já ouvi ele colocando algumas caixas no carro antes de sair. Minha terapeuta individual e a de casal recomendaram que eu ficasse fora de casa enquanto ele se muda, caso o comportamento dele escale. Então estou saindo agora por boa parte do dia e também ficarei fora a maior parte do dia amanhã. Espero que quando eu voltar amanhã ele e as coisas dele tenham ido embora. Resposta da autora para outro comentarista. Eu realmente acho que estou um pouco protegida pelo fato de que ele tem uma imagem de si mesmo que ele quer desesperadamente proteger. Ele não quer admitir que foi emocionalmente abusivo porque isso destruiria essa imagem e confirmaria os piores medos dele sobre si mesmo, o que não é ótimo, mas também significa que ele tem menos probabilidade de fazer algo que seja super abertamente abusivo. Segunda atualização, 11 meses depois. Queria dar a vocês todos mais uma atualização. Espero que a última. Faz cerca de 1 ano desde meu post original. 10 meses desde a primeira atualização. Meu ex realmente se mudou. Felizmente, o dia da mudança foi tranquilo. E então ele se foi. E como muitos comentaristas previram, quando ele saiu da casa, foi um enorme alívio. Eu não precisava mais me encolher a cada pequeno som. Eu conseguia respirar de novo. Eu estava muito triste, mas o espaço era meu. E então fui demitida. Sem brincadeira. Que combinação infernal. Os últimos 2 anos, no geral, foram incrivelmente dolorosos. O ano em que meu casamento desmoronou e depois o ano que passei me recuperando desse golpe, tive que procurar emprego enquanto lamentava a morte do meu relacionamento e, assim que encontrei um novo emprego, também descobri que minha casa precisava de reparos extremamente caros. Depois de toda essa confusão, além de ter sustentado meu ex sem trabalhar por 1 ano, eu simplesmente não tinha o dinheiro, e lidar com tudo isso sozinha foi difícil, embora eu tenha tido pessoas para me apoiar. Mas no dia a dia, hora a hora, no meio dessa bagunça, eu estava, no fim das contas, sozinha. E isso foi difícil. Maratonar The Marvelous Mrs. Maisel ajudou um pouco. Ele também continuou entrando em contato por um tempo. Às vezes era apenas conversa fiada, mas com o tempo, conforme eu ia entendendo melhor como ele me tratou e como com frequência as mensagens dele tinham um tom de manipulação emocional, eu me afastei. Ele me mandou mensagem uma vez perguntando se eu me arrependia do nosso relacionamento como um todo ou se eu achava que ele era uma pessoa terrível como um todo. Eu não respondi a essa. Depois ele entrava em contato com coisas como: ei, a TV que eu levei da nossa sala quebrou. Você quer que eu te dê? Para vender ou tentar consertar? Tenho feito o meu melhor para manter minhas respostas curtas e claras, de formas que não convidem à continuidade. Ultimamente ele tem querido ter uma conversa de pós-morte, a qual eu disse que não estaria pronta para sequer considerar se isso seria uma boa ideia até que nossos laços legais estivessem encerrados. Ele também acabou de mandar mensagem perguntando se poderia ser meu colega de quarto porque o aluguel dele é muito alto. Não tenho palavras. A boa notícia, e felizmente há bastante dela, o novo emprego que consegui é possivelmente o melhor emprego que já tive. Um passo abaixo em salário, mas estou super feliz com o trabalho, com as pessoas e com a localização, e tenho recebido elogios entusiasmados de colegas e da gerência o suficiente para achar que provavelmente consigo negociar um bom aumento em alguns meses. Também tive que comprar um carro novo. Novo para mim, mas comprado usado, já que meu ex ficou com o carro que compartilhávamos na separação. E eu estava nervosa em negociar e comprar um carro sozinha, algo que nunca tinha feito antes. Mas eu fiz isso e consegui negociar cerca de $1.000 a menos com o concessionário. E eu absolutamente amo o carro. Além disso, conheci alguém novo. Essa pessoa me lembra meu ex em muitos aspectos, como hobbies compartilhados, criatividade, senso de humor e charme.
mas é muito diferente em algumas coisas realmente importantes. Ele me trata muito bem. É atencioso, gentil e generoso, não apenas comigo, mas com todos. Nos conflitos que tivemos poucos, conseguimos conversar calmamente sem gritos, e ele me mostra o quanto respeita e se importa com minha perspectiva, meus limites e minha autonomia. Ele não é quebrado e não precisa que eu o conserte. E eu também não sou quebrada, graças a Deus. Talvez carregando um pouco de bagagem extra, mas isso é a vida. Esse relacionamento ainda é novo, mas parece um divisor de águas para nós dois, e estou animada para ver onde vai dar. E mais uma boa notícia, estarei oficialmente divorciada na sexta-feira. Sim, no dia seguinte ao Dia dos Namorados. Ainda há algumas pontas soltas para resolver depois disso, mas não muitas. Quis fornecer essa atualização em parte porque sei que pode ser bom ver atualizações de pessoas, mas também porque queria oferecer um pouco de esperança a qualquer pessoa que possa estar em uma situação como a minha. Pode melhorar muito, muito mesmo. Eu estou realmente feliz. Levou tempo e trabalho duro, e as coisas não são perfeitas. Definitivamente ainda vou precisar de muito tempo para me recuperar financeiramente e ainda estou, às vezes, processando o peso de 11 anos de abuso emocional na terapia, mas eu estou realmente, de verdade, feliz. Às vezes me pergunto quanto da depressão que eu sentia antes de ele sair era resultado de quanto peso emocional eu estava carregando por tanto tempo, o dele e o meu, sem realmente perceber. É tão fácil sentir que aquele túnel escuro é tudo que jamais vai existir quando você está no meio dele. Mas eu saí para a luz do sol agora e isso é incrível. Comentários mais relevantes, semelhança louca. Eu me divorciei de uma esposa alcoólatra e 2 dias depois de o divórcio ser finalizado eu perdi meu emprego. Já se passaram 5 anos agora e olhando para trás, foi só um pequeno ponto no radar da vida, mas na época foi estressante pra caramba. Peguei vários trabalhos de meio período e vendi algumas coisas para me manter até o próximo emprego em tempo integral. Também tive o prazer de minha ex esvaziar nossa conta bancária conjunta antes de se mudar inesperadamente. Por que o divórcio é tão caro? Porque vale a pena. Resposta da autora. Ai, fico feliz que você tenha conseguido passar por isso. Minhas finanças vão se recuperar, embora a parte do divórcio tenha sido menos cara do que o relacionamento e seus efeitos posteriores. Porque muitos dos problemas financeiros vieram da casa que compramos juntos e que acabou ficando só comigo. Sou a única no financiamento, mas ambos os nossos nomes estão na escritura, o que deve ser resolvido em breve, felizmente. Assim como as economias gastas para sustentar ele desempregado durante todo o ano anterior ao fim do nosso relacionamento. Comentador 2, que jornada, e você certamente passou por muita coisa nesses últimos 11 anos. Li também seus posts anteriores. Para aqueles de nós que querem evitar cair em uma situação semelhante, quais são alguns sinais de alerta que estavam lá e que você deveria ter percebido mais cedo, em retrospecto, no início do relacionamento? Resposta da autora. Quando ficamos juntos pela primeira vez, não havia nada imediato. Mas cerca de 6 meses depois tivemos uma briga e eu fiquei surpresa com a forma como ele lidou com isso. Não tenho nenhuma lembrança do que brigamos, mas lembro de ser algo pequeno, provavelmente baseado em má comunicação. Mas senti a raiva dele vindo em minha direção de uma forma que foi assustadora na época e parecia desproporcional ao conflito que estávamos tendo. Acho que esse foi meu primeiro sinal de alerta, honestamente. Ele frequentemente presumia má intenção da minha parte, e isso tornava os conflitos muito mais difíceis de atravessar. Acho que outro sinal de alerta foi que ele adiou por anos cuidar da própria saúde mental, e ele precisava desesperadamente disso. Convencê-lo a ver um terapeuta levou muito tempo, provavelmente em parte porque eu não estava estabelecendo bons limites sobre quanto apoio emocional eu poderia dar. Não consigo te dizer quantas vezes sentei com ele enquanto ele estava em uma espiral depressiva de autovergonha, tentando apoiá-lo e cuidar dele da forma que eu conseguia. Mas eu não sou profissional. Não estou realmente equipada para ser terapeuta de alguém, e certamente não do meu parceiro. Embora mesmo ele tendo buscado ajuda, isso não tenha resolvido as coisas. Pode ser que ele ainda não tenha recebido o tipo de ajuda que realmente precisa. Além disso, é meio difícil apontar. Nada era grande ou escandaloso o suficiente para acender alarmes, além de quando brigávamos. E estávamos ativamente trabalhando para melhorar nossos estilos de conflito por anos. Mas tem uma longa lista de pequenas coisas que juntas pintam um quadro maior. Coisas que indicavam que as necessidades dele sempre vinham primeiro. Formas como eu me adaptava para evitar problemas maiores que eu sabia que estavam à espreita. Como eu propor apoiar ele financeiramente por um ano para que ele pudesse criar um jogo quando eu sabia que ele estava miserável e descontando em mim e provavelmente ia largar o emprego sem ter outro alinhado de qualquer forma. E eu esperava que se ele estivesse trabalhando em algo que amava, ele seria mais feliz e assim me trataria melhor. Ele não ficou e me tratou muito pior, na verdade. Comentador 3. Posso perguntar como está o gato que ele costumava gritar? Fico tão feliz que você esteja bem. Resposta da autora. Eu gostaria de ter notícias melhores nesse ponto, mas o gato era dele, então não faço ideia de como o gato está. Tínhamos 2 gatos, um era meu e um era dele. Meu gato faleceu há alguns anos e o gato do meu ex foi com ele quando ele saiu. Ainda penso naquele gatinho. Espero que esteja bem. Em uma nota mais feliz, quando encontrei meu novo emprego, fui a um abrigo e adotei 2 filhotes. Elas são irmãs e super doces e adoráveis e estão indo muito bem. Resposta da autora para outro comentarista. Sim, é incontestado e temos um acordo de separação assinado e reconhecido em cartório. Então não espero que demore muito para mim também.